Olá pessoal, essa é a nossa correção da atividade 5 da aula sobre Japão, Alemanha, Reino Unido e França, grandes potências econômicas mundiais. Foi solicitado a elaboração de um texto sobre o Japão, Alemanha, Reino Unido e França, contemplando os fatores que tornaram o Japão uma das maiores economias a partir do pós-guerra e as principais características socioeconômicas da Alemanha, da França e Reino Unido. Bom, o que deve ser contemplado no texto de vocês, tá? Então, o Japão é um dos fatores que levaram o Japão a se tornar uma das maiores economias do globo após a Segunda Guerra Mundial foram a injeção de capital estadunidense para a construção de infraestrutura para a implantação de um gigantesco e diversificado parque industrial. Esse capital estadunidense foi injetado através do Plano Colombo, que foi moldado na mesma estrutura do Plano Marshall, mas o grande objetivo por trás desse financiamento da reconstrução do território japonês era fazer com que o socialismo não se expandisse para a área do Pacífico. Além desses investimentos, também ressalta-se a mão de obra barata e abundante para a indústria, as longas jornadas de trabalho, a aplicação maciça de investimentos na educação e na pesquisa científica e tecnológica. Quanto às características socioeconômicas da Alemanha, França e Reino Unido. A Alemanha, o poderio econômico e comercial alemão se deve ao fato de o país abrigar o maior complexo industrial da Europa e deter o capital de empresas mundialmente conhecidas dos mais diversos segmentos do mercado. Essa diversidade industrial corresponde a aproximadamente 30% do PIB alemão, a atividade que representa a maior parte do seu produto interno bruto do país é a prestação de serviço, com cerca de 70%. Essa prestação de serviço, gente, que está no setor bancário, no sistema bancário, tá? O sistema bancário alemão se destaca pela eficácia em respaldar as empresas com financiamentos. O Banco Central alemão está empenhado em manter estável o valor da moeda europeia, o euro. É o bloco econômico do qual a Alemanha faz parte. Na verdade, ela é a primeira economia do bloco, a economia mais poderosa da União Europeia. Ainda que isso prejudique a economia dos países mais pobres da União Europeia, a Alemanha também é referência em políticas públicas nas áreas de química, engenharia, segurança e produtos culturais, como literatura e música. A França é bastante dinâmica. O país se destaca principalmente em setores ligados a comunicações, transporte, o automobilístico e aeronáutico, a agroindústria, produtos farmacêuticos, produtos de luxo como perfumes, vinhos e artigos de moda como bolsas e malas, e nos setores bancários, de seguros e de turismo. Em relação ao comércio exterior, a França direciona mais de 50% de seus produtos para os países membros da zona do euro, mas também se destaca mundialmente exportando bens e serviços, máquinas e equipamentos, e como um grande produtor e exportador agrícola, principalmente de cereais e de produto da agroindústria. Outro fator que contribui para o crescimento comercial da França é a grande porcentagem de investimentos de capital internacional no país.
no país, devido à qualidade da mão de obra, ao alto nível de pesquisa, ao domínio de tecnologias avançadas e à estabilidade da moeda. Finalizando, as características socioeconômicas do Reino Unido. O Reino Unido já ocupou o lugar que atualmente pertence aos Estados Unidos, num cenário global. No século XIX, o status de império econômico foi alcançado em razão da Revolução Industrial que ocorrera no século XVIII. A Inglaterra esteve na vanguarda das invenções e das descobertas científicas que revolucionaram aquele período. Atualmente, o Reino Unido não mais lidera os avanços tecnológicos e sozinho não consegue exercer influência mundial. Ainda que tenha crescido após a Segunda Guerra Mundial, seu ritmo de incremento econômico está abaixo do apresentado pelas outras potências mundiais. As indústrias britânicas da atualidade compõem um quadro bastante irregular. As indústrias têxtil, siderúrgicas e naval, que já foram as maiores do mundo, enfrentam crise acentuada nas regiões de industrialização antiga. Já os setores relacionados ao petróleo e à energia nuclear desenvolvem-se de forma dinâmica. O Reino Unido mantém o status de potência mundial em razão da sua posição de destaque na União Europeia, né? Quer dizer, então, corrigindo a minha fala, o Reino Unido mantinha, né, o status de potência mundial em razão de sua posição de destaque na União Europeia. Hoje ela não faz mais parte do bloco, e aí a grande questão agora é analisar como será o futuro da economia do Reino Unido fora do mundo globalizado, né? Fora das organizações, dos blocos regionais, das associações comerciais entre os países, do qual ela fazia parte, né? No caso, a União Europeia. Correção da sexta atividade, aula sobre potências emergentes, China, Índia e Rússia. Então, a questão era para elaborar um texto destacando o que caracteriza a economia socialista de mercado da China, os fatores que impulsionaram o crescimento econômico da Índia a partir da década de 90 e as principais dificuldades enfrentadas pela Rússia no processo de adaptação à economia capitalista de mercado. Bom, gente, a economia socialista de mercado é um modelo de desenvolvimento adotado pela China e se caracteriza pela flexibilização da economia por meio da entrada de capitais estrangeiros e do uso da tecnologia de outros países, por maior autonomia das empresas estatais em relação às prioridades de produção impostas pelos planos periódicos do governo e por investimentos em novas tecnologias e em bens de consumo. Na década de 90, o Estado indiano iniciou um processo de liberalização da economia. A abertura do capital estrangeiro, a redução de barreiras alfandegárias, a modernização do setor financeiro e os ajustes fiscal e monetário foram algumas das medidas que impulsionaram o crescimento econômico da Índia. As dificuldades enfrentadas pela Rússia nesse processo vão desde a desvalorização da moeda, o rublo, a inflação elevada, o desemprego, o empobrecimento da população e o endividamento externo. Então, são esses pontos fundamentais que vão responder, né, que vocês espera-se, né, que vocês tenham elaborado suas respostas.